Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cotton Talks, podcast 100% dedicado ao mercado brasileiro de algodão. Eu sou o Bernardo Souza Lima e hoje temos o prazer de receber aqui meu amigo Varley Palota, líder de algodão da BASF, que é aí um grande player de insumos do agronegócio. Então vamos ter hoje aqui um bate-papo um pouco diferente e muita coisa aqui para aprender e acrescentar para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, Varley. Obrigado aí pela participação. Ô, Bernardo, eu que agradeço. É uma imensa satisfação poder participar desse projeto aqui, do Cotton Talks, e será um prazer dividir aqui um pouco das informações de algodão. Então, vamos lá. E para você que está ouvindo aí o Cotton Talks pela primeira vez, aqui é um ambiente de bate-papo aí com profissionais e protagonistas que estão contribuindo para a transformação da cadeia do algodão no Brasil, um momento de conexão e troca de ideia aí sobre algodão, as entidades e tudo que envolve aí a comunidade do algodão que a gente tanto gosta. E o Cotton Talks, que é uma iniciativa da Souza Lima Cotton, excelência em negócios de algodão, e da Cotton Trade, plataforma digital exclusiva da Souza Lima para negociação e acompanhamento de contratos de compra e venda de algodão. Para você que ainda não nos segue aí nas redes sociais, entra lá no Instagram, Souza Lima Cotton, e no LinkedIn, Souza Lima Cotton, aí com a mesma grafia. E aqui, para a gente explicar o convite do Varley, a gente já teve aqui conversas com o lado de produtor, trade, indústria, Woman in Cotton, sobre regiões também aí do algodão, que foi o nosso último episódio. E agora, para a gente fazer uma abordagem um pouco diferente, pensando em toda a cadeia, a gente vai falar um pouco do que ocorre previamente aí ao plantio. Então, mercado gigantesco de insumos aí que tem com o algodão e no agronegócio como um todo. E vamos aprofundar um pouquinho mais aqui sobre as sementes e variedades, que é de onde nasce o algodão, o embrião da planta, que é o que dá vida aí à fibra. Então, entender um pouco mais sobre o período aí o trabalho do pré-plantio. Varley, então, antes de você nos dar uma aula aí sobre isso, perguntar um pouquinho aí do lado pessoal, para você se apresentar, falar quem é o Varley, parte aí da sua vida pessoal. Ô, Bernardo, bom, eu sou, como já bem dito, eu sou Varley Palota, sou engenheiro agrônomo de formação, esse ano completei 25 anos no mercado agrícola, sou casado, esposo da Roberta, pai do João Vitor e da Maria Eduarda, engenheiro agrônomo de formação, como falei, especialização em marketing, e trabalhando há 18 anos diretamente ou dedicado exclusivamente ao cultivo do algodão. Então já aproveita e emenda aqui para a gente, Varley, contando como que foi essa trajetória sua profissional aí dos 25 anos e como que você foi parar no algodão aí dentro da BASF, já com uma trajetória aí de quase 2 décadas. Pois é. Bernardo, não era um plano, obviamente, quando eu saí da faculdade, né? O plano inicial era trabalhar com citros, até porque a família do interior de São Paulo cultiva laranja, limão, então a expectativa era trabalhar com esses cultivos, né? E uma vez ingressado na empresa, eu comecei a trabalhar na área técnica, com os grandes cultivos aí de soja, milho, café, né? Inclusive, tive uma passagem aí pelo Triângulo Mineiro, onde eu morei em Uberlândia por quase 2 anos, cuidando desses cultivos. E aí, depois de uma oportunidade, eu fui trabalhar na Bahia, aí só que já como área comercial, como vendas, e lá eu era responsável por uma região de atuação, onde o principal cultivo era soja, milho e café, e o algodão estava começando a surgir. E aí, nesse surgimento, eu acabei conectando com o cultivo, o algodão foi crescendo dentro da minha área de atuação, e eu fui crescendo junto com o algodão. E assim fiquei por 6 anos lá, passando por um período entre vendas e marketing, na região do Mapitobá. E aí, em 2007, a convite de um líder nosso da organização, ele me convidou para a gente dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento do negócio de sementes e biotecnologia que nós estávamos preparando para o mercado, né, para avançar no mercado.
Então, em 2007, eu ingressei exclusivamente no negócio de sementes de algodão. De lá para cá, eu não consegui sair mais. Essa é a verdade. Né, passei por algumas diferentes atribuições, né, posições dentro da organização, mas sempre dedicado ao negócio de sementes de algodão. Então, já são 18 anos dedicados a esse cultivo. Muito bem, e a gente, nos episódios aqui, e pelo que a gente conhece aí no mercado, a gente tem muitos amigos aí, colegas que saíram do algodão e depois voltaram, né? E a gente falou aí que é a pinga boa, que a pessoa vicia e acaba retornando. No seu caso, você nem experimentou nada diferente depois, né, Vale? Depois que iniciou o algodão, já manteve firme e forte aí, mas já há bastante tempo, como você falou, e não conseguiu sair mais. Esse é um bom ponto, viu? E até, Bernardo, as pessoas sempre me perguntam isso, né? Quando a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, trajetória, e de fato, assim, eu tive, obviamente, oportunidades de sair, trabalhar em outras áreas, em outras regiões, mas o negócio de algodão estava tão legal trabalhar nesse mercado e dentro da empresa. O que vinha pela frente era sempre mais atrativo do que as propostas que eu tinha até então. Então, obviamente, a minha escolha foi: vou continuar aqui porque eu estou feliz e acho que eu vou conseguir fazer uma boa entrega aqui para a empresa, para o negócio, para o mercado. E assim, acho que me conectei com o cultivo, né? Me identifiquei muito, não só com o cultivo, mas com as pessoas também que me receberam na época, né? E o time que nós fomos construindo ao longo dessa jornada. E aí, aquela história, acabei ficando. É isso aí, e você participou de uma etapa aí desafiadora e também de expansão do algodão, né, nesses últimos anos, então, muito trabalho feito, muitas realizações, e agora para você explicar um pouco para a gente, Valei, como que é o seu trabalho hoje dentro da BASF, que você comentou aí, reside em Goiânia, mas também está sempre no trecho aí, viajando, visitando aí o interior do Brasil aí com os produtores. Conta um pouco como que é esse trabalho aí dentro da BASF na cadeia do algodão. Perfeito. Bom, a BASF, como você bem conhece, os nossos ouvintes aí também, é uma empresa multinacional com sede na Alemanha, focada na agricultura, né? Nós até nos posicionamos como soluções para a agricultura, e dentre as atividades que nós desenvolvemos, seja ela na pesquisa e desenvolvimento de proteção de cultivos, né, que são os defensivos, sementes de algodão, soja, arroz, canola em outros países também, que é um business que nós temos, e também a parte de digital. Então, é uma empresa focada em soluções para a agricultura, e aqui eu, responsável pelo cultivo de algodão, tenho aqui a missão, junto com o time, de liderar as estratégias para o cultivo, tanto para sementes, biotecnologia, quanto para defensivos, né? E aqui o nosso trabalho, né, ele é feito a 4 mãos, com uma equipe multidisciplinar, olhando aqui para o lado de desenvolvimento de novas variedades ou de tecnologia. É um trabalho realmente aí a qual a gente tem se dedicado há 25 anos no Brasil, porque o programa de melhoramento genético da Fabermax iniciou-se no início da década de 2000. Então, desde lá, a empresa vem investindo fortemente no desenvolvimento de variedades e tecnologias que possam atender às demandas do mercado. E eu tive a possibilidade, a felicidade de acompanhar, né, todo esse investimento e dedicação que a empresa fez ao longo dos anos. Então, participei da expansão do processo de pesquisa e desenvolvimento em regiões distintas no país, onde a gente avançou com números de estações de pesquisa e melhoramento pela região do Cerrado como um todo. Participei do processo de desenvolvimento das novas ou das primeiras biotecnologias que nós trouxemos para o Brasil. Também tive a possibilidade de trabalhar junto com o time no desenho, na implementação do sistema de captura de valor, que é um sistema que monitora e protege as nossas biotecnologias no Brasil. Enfim, tive junto com as equipes conectado para desenvolver essas soluções que nós temos aí no mercado até hoje, né? É um trabalho que, de fato, muito difícil, mas também gratificante quando você chega ao final de um ciclo, de uma safra, você pode ver que
o trabalho de todo o time se resume ao lançamento de uma variedade que vai ajudar o produtor a vencer os seus desafios lá na ponta, né? Então, é um pouco disso que a gente faz aqui. Tá certo, e a gente vai abordar daqui a pouco um pouco mais aí sobre todo esse trabalho de melhoramento das variedades, né, tecnologia e os avanços, mas aqui só para o nosso ouvinte ter uma noção melhor do tamanho do mercado que a gente está falando, Varley, comenta aqui um pouco, por favor, sobre o dimensionamento e a importância do mercado de insumos, né? Dentro do agronegócio, e mais especificamente da cadeia produtiva do algodão. No caso da BASF aí, você falou dos principais produtos defensivos, sementes, mas pensando no mercado de uma forma geral, existem outros produtos também e são valores assim astronômicos, né, que envolvem todo esse fornecimento de insumos, vamos falar aí para o produtor. Então, queria que você só desse um panorama aí, dimensionasse esse mercado para o nosso ouvinte aqui entender de fato a importância que ele é aí como uma etapa prévia aí ao plantio. Então, Bernardo, bom, o Brasil, quando a gente fala de agricultura no Brasil, de fato, é uma gratificação, porque o Brasil se destaca muito na agricultura e, consequentemente, é um dos países de maior potencial agrícola e também de importância para as empresas, né? Então, quando a gente fala de insumos agrícolas, o Brasil é um dos países que lideram esse potencial. E quando a gente olha para os principais cultivos, como soja, milho, algodão é o terceiro cultivo no país hoje, quando a gente fala de potencialidade de insumos agrícolas. E aí, é claro, depois você tem vários outros cultivos que vêm junto, né? Olhando para o algodão especificamente, é uma cultura que ele tem em torno de 10% da potencialidade do mercado hoje de defensivos do Brasil, mas quando você olha por o investimento por hectare que o produtor realiza no algodão, ele é bem superior a diversas culturas, principalmente quando a gente compara com soja e milho. O investimento hoje que o produtor faz em defensivos agrícolas ou insumos de forma geral, é bem maior do que ele faz hoje em soja e milho. É uma necessidade do cultivo. É um cultivo que requer mais investimento, é natural, não só insumos, mas também é uma cultura que proporciona uma rentabilidade melhor quando a gente compara com os demais, né? Mas, enfim, defensivo agrícola é uma ferramenta essencial hoje para que a gente possa proteger as nossas variedades ou os nossos cultivos, porque nós vivemos num país tropical, então você percebe aí quando você faz as suas rodadas ao campo, que eu sei que você visita bastante o campo, temos uma pressão muito forte de pragas, doenças, e se o produtor não fizer um manejo adequado, esses insetos, essas doenças, elas vão roubar produtividade. Então, há necessidade do produtor investir em tecnologia de ponta para proteger o potencial produtivo. Como você falou no início da nossa conversa aqui, a semente, ela é o veículo que leva, né, a potencialidade dos cultivos e aqui do algodão. Quando você escolhe uma variedade, ou uma semente, né, você está escolhendo o potencial produtivo da sua lavoura. O que acontece dali para frente, você está protegendo esse potencial. Então, quando a gente fala aí de defensivos agrícolas, ele é um forte aliado para a gente proteger das pragas, doenças e, assim, dar condições para que a planta expresse todo o seu potencial produtivo, né? Então, é um insumo realmente, vou falar, não é caro, de alto investimento, porque ele é essencial para o cultivo. Sim. E me chamou a atenção um número que você falou aí, Varley, quando a gente pega aqui a relação que o algodão exerce aí no agronegócio, porque uma safra aí, falando de safra de grãos, de 350, 360 milhões de toneladas, que é a produção do Brasil, o algodão com 4 milhões de toneladas, então um pouco mais de 1%, mas que tem um valor agregado em termos de investimento, de melhorias, de impacto social e econômico muito maior do que ele representa em volume, e que você comentou aí, 10% da potencialidade aí do mercado de insumos, é isso mesmo? É isso mesmo. Ao redor de 10% é o potencial hoje de insumos agrícolas e sementes, quando você compara com o mercado como um todo. Então, é uma exigência alta,
Nós estamos falando de um cultivo que vai de 150 a 180 dias, né? Então, de fato, você precisa ter todo o cuidado ao longo da safra. Muito bom. E entrando agora aqui mais nessa parte das sementes, que você já fez uma introdução aí, Arley, a gente viu o Brasil aí nos últimos anos avançando. Quando começou aí, né, no início dos anos 2000, com a expansão do algodão do plantio para a região do Cerrado, então tiveram que ser feitas adaptações em variedades, melhorias, com a abertura de novas áreas. Eu queria que você comentasse um pouco como que foi esse trabalho aí, né, de realmente assim tá entrando em áreas até então não adaptar, não que não tinham plantio do algodão, e como que foi feito esse trabalho aí de genética, de tecnologia, para que hoje a gente chegasse aí com o Brasil tendo a liderança mundial em produtividade de áreas de sequeiro e muito com contribuição dessas variedades aí que foram melhoradas. Sem dúvida, é uma satisfação, né, Bernardo, para todos nós que trabalhamos com algodão, saber o quanto o Brasil avançou nesses últimos anos e aí conquistou o posto de maior exportador aí no ano passado, e como diz o ditado, né, e acelerando, né? Então a gente está parando por aí. É muito, muito legal ver o quanto o Brasil evoluiu. Sem dúvida, as variedades, elas contribuíram muito para trazer o Brasil a esse posto. Houve um avanço muito grande em termos de pesquisa, né, de estudos de variedades, com foco dedicado ao Brasil. Vou falar por nós próprios, né, o quanto aqui na BASF, ou dentro do nosso programa de melhoramento, aqui com a Fabermax, a gente tem investido ao longo desses últimos anos nas diferentes regiões. E o importante também citar aqui que, por mais que o nosso programa ele é um programa global, com práticas de pesquisa global, ou um banco de germoplasma também global de diversas regiões do mundo, todo o processo de desenvolvimento de uma variedade ele é feito localmente, ou seja, nas nossas regiões produtoras. Então, isso traz uma segurança ou uma assertividade maior de você selecionar um produto que se adapta às condições brasileiras, ao nosso clima, ao nosso sistema de manejo. Então, o programa, com o avanço do programa, nós conseguimos trazer produtos cada vez mais adaptados a essa realidade, que é o Cerrado, né? O Cerrado começou fortemente aí no início de 2000, né? De lá para cá não parou de crescer, e aqui é onde a gente está conseguindo atingir grandes produtividades, grandes índices de produção. As variedades tiveram que se adaptar muito, Bernardo, isso é verdade, né? Então, lá atrás se falava de variedades, mas sempre usava-se um termo mais rústico, variedade de ciclo tardio, e assim, mudou muito de lá para cá. Hoje a gente fala muito em variedades, fala muito sobre ciclo. Então, falar de variedades de ciclo precoce, que são variedades mais rápidas, já faz parte hoje da estratégia de manejo ou estratégia de escolha de variedades do produtor. Por quê? Porque o nosso sistema de cultivo, soja e algodão hoje, basicamente é o algodão safrinha, é o algodão pós-soja. Então, isso coloca o algodão numa janela mais restrita, mais curta, e você precisa de variedades mais rápidas com teto produtivo. E aí, tudo isso, né, conectado com essa dinâmica do mercado brasileiro, a gente, muito antenado e próximo dos produtores, também fomos moldando o nosso sistema de pesquisa e desenvolvimento para se adequar a essa realidade. Então, dois exemplos clássicos. Nosso programa de melhoramento, ele estava muito focado na região sul do MT, ou aqui no centro-oeste, aqui na região central do estado de Goiás. Mas hoje nós temos estações de pesquisa na 163, nós temos estações de pesquisa no Parecis, em Luiz Eduardo. Então, em todas as regiões que têm microclima ou condições diferentes, nós temos estações de pesquisa e melhoramento de variedades inseridas. Então, tudo isso nos ajuda a selecionar produtos mais adequados ou adaptados a essas regiões. A partir do momento que você tem esses polos em diferentes regiões, você consegue identificar as particularidades de cada região e desenvolver ali o que vai produzir melhor
para cada situação, né, Varley? E você até falou um pouco aqui sobre minha próxima pergunta, quando você comentou aí dos ciclos, que hoje realmente, falando aí do Mato Grosso principalmente, a maior parte da área é da segunda safra. E como que é o desafio aí para o produtor, para quando ele vai negociar, comprar a semente, ele identificar ali qual variedade que vai ser mais interessante para ele, e além dessa questão do ciclo, você vai ter ali o solo, clima, a gente falou muito aqui do bioma do Cerrado, mas existem várias regiões com peculiaridades ali, quando a gente compara uma com a outra, e que é muito sensível, eu imagino aí, o retorno em termos de produtividade e qualidade que uma variedade vai entregar, comparando com outras variedades e dentro aí das diferentes regiões também. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso aí, por favor. Bernardo, de fato é um quebra-cabeça bem complexo hoje, porque, felizmente, hoje, o produtor, ele usa a favor dele muita informação. Então, toda essa evolução que nós tivemos, obviamente, não foi só variedade, a gente comentou aqui anteriormente, né, várias outras práticas, né, ajudaram a trazer o Brasil aonde chegou, mas a informação hoje é uma questão hoje que o produtor usa muito, informação técnica. Então, ele dispõe de informações para escolher a melhor variedade. Então, você tem hoje região, você tem época de plantio, se é uma rotação de cultura ou se não é, tudo isso impacta na escolha da variedade. E aí, a gente entra né, obviamente, como empresa, auxiliando o produtor com dados de pesquisa de vários anos, ajudando ele a tomar a melhor decisão. Mas ciclo, como a gente comentou aqui, tem sido um grande aliado do produtor, então ele está muito atento a que tipo de variedade, ou que ciclo, né, que eu tenho inserido na minha variedade. Também tem características agronômicas, como rusticidade, se ela tem resistência a pragas e doenças ou não, né, se ela é transgênica ou não. Então, tem uma série de coisas que ele leva em consideração. Uma coisa é fato, ou duas, ele sempre está atrás de produtividade e qualidade. Então, aqui já conectando um ponto, que é como a gente hoje está orientado dentro do nosso programa, ou dentro da nossa estratégia de desenvolvimento de variedades. A gente entende que qualidade tem que andar junto com produtividade e vice-versa. Então, e esse é o grande desafio, tá? Eu acho que hoje é você atender essas diferentes regiões, levando performance de produtividade e mantendo a qualidade de fibra. Então, é um grande desafio hoje você desenvolver variedades por todas essas regiões, porque cada uma delas tem suas características diferentes, né? Isso que a gente nem entrou ainda para falar de irrigação, né? Porque você tem... já é outro cenário. É outra história, né? Mas sempre isso tudo vem à tona e o produtor precisa estar muito antenado a tudo isso para escolher a sua variedade. E você usou um termo aí, né, do quebra-cabeça, porque tem que realmente ele ver como é que encaixa melhor ali todas essas questões, e o grande, acho que pulo do gato aí, vamos falar, de ter uma produtividade melhor, né, que é o que vai dar talvez o resultado da safra para o produtor, mas ter que ponderar isso junto com a qualidade, e aí você pega variedades que vão ter resultados diferentes de produtividade no campo, de rendimento de pluma no beneficiamento, do custo e investimento que o produtor vai ter ali no desembolso para comprar determinada variedade. E a gente sabe que os produtores também, ele mesclam algumas variedades, né? Ele não concentra ali, raramente, eu imagino, você pode até me falar melhor, ele raramente vai concentrar em uma ou duas variedades apenas. Então, aprofundando um pouco aí da sua última resposta, como que fica esse jogo entre relação de custo, de produtividade, qualidade e ainda essa diversidade de variedades que o produtor utiliza ali dentro de uma única fazenda, por exemplo? Hoje, assim, o produtor, obviamente, ele monta a sua estratégia de escolha de variedades, pensando sempre em obter o melhor resultado.
E isso está muito conectado, obviamente, com o manejo que ele vai adotar, o investimento que ele vai realizar em cada uma das variedades. Então, você até comentou, hoje, o nível de investimento entre uma variedade e outra varia muito. Por quê? Porque tem variedades que ela já carrega consigo biotecnologias inseridas, que você vai investir na semente, mas você vai economizar depois no manejo durante o ciclo da cultura. Então, tem uma série... o benefício ou o investimento, ele muda de mão, né? Então, o produtor já aprendeu que também tem que olhar o todo. Então, ele olha, ele sabe, bom, eu estou investindo mais nessa variedade, mas eu sei que lá na frente ela vai me trazer um benefício de menor aplicação de inseticida, menor aplicação de fungicida, ou uma maior produtividade, uma proteção contra nematóides e por aí vai. Então, ele olha para toda essa dinâmica e aí ele faz as escolhas. Hoje em dia, o mercado brasileiro está bem servido de variedades, essa é a verdade, né? Tanto olhando aqui, obviamente, por nós, mas os competidores também, né? O mercado hoje está bem servido de variedades, muitas variedades bastante competitivas, e o produtor hoje ele tem opção de escolha de bons produtos. Então, mas normalmente, Bernardo, ele escolhe entre 4 ou 5 produtos para ser o 80% da área dele, e aí 20% ele vai testando novos produtos, novas variedades, para ver até onde ele avança, né? Mas normalmente é isso, sabe? Ele usa em torno de 4 ou 5 variedades para fazer a relação dos 80% da área. E geralmente também, às vezes, pelo que a gente conversa com os produtores, a gente vê muitos casos de variedades novas, lançamentos, que aí os produtores fazem experimentos, né, Valé, em áreas menores e de acordo com o resultado, aí eles talvez fazem uma adesão aí para uma área maior no ano seguinte. Então, tem essa dinâmica também dos novos lançamentos aí. E aí eu queria que você até explicasse para a gente também como que é feito o trabalho de pesquisa e de desenvolvimento para a criação, né, de novas variedades, novos cultivares, e eu sei que é um prazo longo, então, para você explicar sobre isso aí. Perfeito, Bernardo. Isso aí realmente é um trabalho longo, tá? Desenvolver uma variedade ou lançar um produto, uma variedade nova, seguramente a gente falar entre 8 e 10 anos. Isso nos dias atuais. No passado já foi mais. No passado, nós mesmo aqui já chegamos a trabalhar com um cenário de quase 14 anos. Né? Então, felizmente, a gente mudou algumas estratégias, até intensificando trabalhos localmente no Brasil, que antes era feito nos Estados Unidos, hoje a gente conseguiu desenvolver e trabalhar dentro do Brasil, então isso nos ajudou muito em escala e em tempo. Então, hoje, a grosso modo, em torno de 8 a 10 anos é o período para a gente lançar um novo produto. E selecionar um novo produto também requer muito esforço. Então, a gente, anualmente, a gente seleciona lá e faz em torno de 5 a 7 mil cruzamentos, até mais, próximo de 10 mil cruzamentos anuais de novos produtos que são testados, e aí você vai selecionando até chegar ao final, e aí, muitas vezes, você chega a 1, 2 produtos, dependendo aí, às vezes até mais, mas normalmente de 1 a 2 produtos é o que a gente consegue lançar por ano. Tem ano que você não consegue avançar nada, essa é a verdade, e é natural do processo, né? Processo de seleção tem um crivo muito alto de seleção de produto, que obviamente sempre o crivo quais são as opções que eu tenho no mercado, o que eu estou conseguindo desenvolver aqui, qual que é a necessidade lá da ponta do meu cliente, que aí o meu cliente não é só o produtor rural, mas é a indústria têxtil. Então, esse produto atende às necessidades, é um produto que vai ser competitivo? Se sim, obviamente a gente lança e traz ao mercado. Se não, segue a vida, e aí os melhoristas e o nosso time de desenvolvimento de produto seguem na busca de descobrir novos produtos. Então, é uma jornada longa, de alto investimento, onde, na sua grande maioria, vamos dizer aí, mais de 99% dos indivíduos são descartados ao longo do período. Mais de 30 testes anuais são realizados para cada uma dessas variedades. Então, assim, um crivo muito alto em termos de pureza de traits, qualidade de fibra, potencialidade, né, em relação à questão de produção. Então, tem uma série de coisas que é testado, que se não passar nesse crivo, não avança. Então, esse é um pouco da dinâmica
de lançamento e seleção de variedades. Então, o trabalho aí de bastidores, né, de desenvolvimento de novas variedades, realmente é muito forte. E, inclusive, cerca de 2 meses atrás, eu participei de uma conversa aí, falei com o seu colega, aí, o Rogério Ferreira, da BASF, com a equipe lá em Trindade, que foi, na verdade, eles pediram para a gente comentar um pouco da demanda e os principais pontos aí de qualidade que são analisados pela indústria aqui no Brasil e lá fora, qual que é a tendência para o futuro, e é bem o que você falou aí dessa integração que vocês têm que ter aí, além do produtor, né? Pensando no cliente do produtor, o que ele está buscando para vocês já desenvolverem um material que vai atender aquilo ali da melhor forma. E aí me surgiu uma dúvida aqui, esse prazo que você citou aí de 8, 10 anos de desenvolvimento, eu imagino que a maior parte desse período é por conta mesmo de pesquisa e testes, mas existe ainda alguns anos aí, né, nesse prazo, que são mais ligados à questão de aprovação, parte mais burocrática e legal frente às entidades aí que regulamentam, ou isso hoje está rápido aí no Brasil? Bom, primeiramente, eu vou responder a sua pergunta em 2 momentos, e você lembrou bem aí do momento que você teve conosco, né, a qual eu agradeço mais uma vez, e a gente, nada se faz sozinho, né, Bernardo? Então, a gente tem que estar sempre muito próximo da cadeia como um todo, entendendo as tendências, as necessidades do mercado. Então, assim como você, a própria indústria, os produtores, a gente tem uma rede de parceiros muito forte que nos ajuda a entender essa dinâmica e, com isso, selecionar os produtos que vão atender às necessidades, não só do produtor, mas da indústria têxtil e do nosso consumidor final lá. Então, realmente aí uma necessidade da gente intensificar esses trabalhos, e aí aqui também uma grata satisfação de ter você e vários outros parceiros nos ajudando nessa proposta. A demora, Bernardo, de fato, ela se dá pelo processo mesmo, sabe? Porque você tem, de um cruzamento, você vai originar uma planta e você vai submeter essa planta por diversos outros testes até chegar na análise final. Depois disso, você tem incremento de semente, né, porque você identificou o produto. Aí, a hora que você identifica aquela variedade, você precisa fazer um incremento da semente. Então, você tem aí um período de mais 2, 3 anos que você precisa fazer o avanço. E depois a parte de desenvolvimento de produto em larga escala no campo. Então, são etapas que, de fato, a maioria delas você tem que dar 1 ano. É durante o ciclo. Algumas a gente já tenta acelerar. Em casa de vegetação, a gente consegue fazer aqui um processo mais rápido. Mas, na grande maioria das etapas, você tem que considerar um ciclo de trabalho, e não tem como você fugir. O que demora mais realmente, que pode atrasar mais os processos, que leva tempo, é a desregulamentação, por exemplo, dos eventos transgênicos. Aí sim você tem um processo mais moroso, e necessário você passar por toda a aprovação, né, que hoje envolve a CTNBio dentro do Ministério, que normalmente leva de 3 a 4 anos, ou até mais. Então, esse é um período longo e necessário. Mas faz parte do jogo e a gente tem que contemplar isso dentro do nosso processo de lançamento. Realmente, quando se tem uma nova tecnologia, é que aí para essa aprovação aí, essas licenças e tudo são mais morosas. E aproveitando esse gancho aí da tecnologia, né, de transgênicos e tudo, como que o Brasil está hoje, Varley, comparando aí com outros players importantes, outros produtores, né, Estados Unidos, Austrália, enfim, os nossos, não vou falar concorrentes, mas os colegas aí, países produtores, com relação à adesão de tecnologia para a semente de algodão? A gente não deve nada a eles, isso eu posso te assegurar. Hoje o Brasil, ele utiliza das melhores tecnologias disponíveis para o cultivo de algodão, quando a gente fala em termos de biotecnologia ou de transgenia. Então, nós já temos hoje o que há de melhor no mundo. Então, 3ª geração de BTs, né, que controla lagartas. Nós temos traits ou tecnologias para resistência a herbicidas, então, dupla, tripla tolerância a herbicidas,
que facilita demais o manejo das ervas daninhas. Enfim, o que tem no Brasil hoje é o que está presente nos Estados Unidos, que está presente na Austrália, que são os países que mais utilizam aí biotecnologia na sua produção. Tá bom, é ótimo saber que a gente também tá na liderança aí dessa parte tecnológica da semente que vai ajudando aí desde do início do plantio para o cotonicultor brasileiro ter êxito e sucesso aí na atividade. Se você me permite um complemento, essa questão de tecnologias também acho que foi um grande marco para o Brasil, né? E aqui também destacar todo o trabalho que a própria Brapa fez ao longo dos anos para assegurar a entrada dessas tecnologias no Brasil, né? Isso foi um fato muito importante na história de biotecnologias no Brasil, porque assegurou as empresas a continuar investindo e trazendo essas tecnologias que hoje auxiliam demais na produção, né? Então, se a gente volta para olhar o que era o manejo de erva daninha no passado com o que é hoje, é fantástico, né? Então, você não vê mais aquele trabalho braçal de capina hoje em dia no mercado, né? Nas lavouras. Então, manejar erva daninha hoje se torna fácil. Se a gente olha pela questão de proteção contra lagartas, né? Hoje, o Brasil, como a gente comentou, a pressão de lagartas no Brasil é muito forte, muito alta aqui o ataque. E quando você tem uma variedade que tem resistência a essas lagartas, o manejo se torna muito mais fácil, né? Então, o investimento em inseticida para controlar essas lagartas, ele é bem reduzido, bem menor, e, além de tudo, protege o potencial, né? Então, sua perda é menor. Então, isso traz mais segurança, praticidade, facilidade para o produtor, né? Então, vale ter esse destaque aqui de que essas tecnologias contribuíram muito para trazer o Brasil a esse posto hoje de maior exportador e um nível de produtividade aí altíssima, né, frente aos padrões aí que o mundo tem hoje com o algodão, né? E muito importante essa ressalva sua aí, Varley, com relação à Brapa, porque quando a gente fala de como o mercado de algodão brasileiro é organizado e profissional, você vê ao nível de trabalho que a Brapa realiza, né, em prol aí dos seus associados, dos produtores brasileiros, em trabalhar nos bastidores para acelerar a aprovação de tecnologias de sementes e tudo. Então, é difícil da gente ver movimento parecido como esses aí em outras culturas no Brasil. Então, realmente a gente já teve a participação aqui do Gustavo e sempre é bom lembrar como o trabalho da Brapa é bem feito aí, né? E aí eu vou te fazer agora uma pergunta que não estava no roteiro, mas você falou de Abrapa e a gente falou aqui um pouco antes sobre o desenvolvimento dessas variedades, a entrada aí no Cerrado. Uma outra entidade que teve um papel muito importante também, Varley, foi a Embrapa, né? Que ela teve lá no início muita pesquisa e desenvolvimento também para ajudar essa abertura aí do Cerrado com o algodão. Eu queria que você explicasse como que, antes até de vocês, a Embrapa também contribuiu para esse trabalho. Sem dúvida, a Embrapa é um marco para a agricultura brasileira, né? É uma empresa de pesquisa que ajudou muito a agricultura brasileira, trouxe muita informação, e especificamente no algodão, também não foi diferente, né? Então, quando a gente fala do Cerrado, a Embrapa esteve presente e trouxe muita informação. Então, é muito fácil olhar hoje, né? Achar que tudo é fácil, não é fácil, mas o que eu quero dizer é o Mas seguinte, você vê todo ano aí produtividade boa, as lavouras lindas, cheias. Isso, né? Parece que é uma tecnologia já dominada. Não é totalmente dominada, claro, você avançou muito, mas muitos erros cometemos até chegar aqui, né? E muitos estudos que a Embrapa iniciou lá atrás realmente contribuiu para a gente chegar aqui, não só nas pesquisas de solo, de manejo de lavoura, mas no próprio desenvolvimento de cultivares também. Ela também foi um dos elos que protagonizou o investimento, né, e desenvolvimento de variedades no início do cultivo do algodão no Cerrado. Então, sem dúvida, a Embrapa tem um peso muito importante na história do algodão brasileiro. Valei, agora mudando um pouquinho aqui, a gente está falando aí de vários méritos aí do algodão no Brasil, e a gente também tem aqui o Brasil como o maior produtor de algodão
com certificação BCI, né, que é um certificado internacional, e muitas práticas e selos aí ESG no algodão e em outras culturas. Como que o mercado e as empresas de insumos de algodão, e talvez algum detalhe a mais aí para a parte de sementes, como que elas estão se adequando e aderindo às regulamentações e práticas de ESG, né, do agronegócio e das fazendas aí, pensando do lado da produção? Sem dúvida, esse é um tema muito pertinente dos nossos negócios, das nossas atividades, e a preocupação muito grande aqui em atender as necessidades que o nosso produtor também tem. Então, os nossos produtos passam por esse mesmo crivo, sabe? Então, a nossa busca é por trazer produtos mais eficientes. Se eu tenho um produto mais eficiente na produção, eu estou conseguindo produzir mais por área. E, consequentemente, eu estou aqui emitindo menos carbono ou coisa do gênero. Então, essa é uma busca que a gente tem hoje dentro da nossa estratégia, e, sem dúvida, não podemos deixar de avançar. Um exemplo muito legal que nós temos é que, por exemplo, na área de produção de semente, 100% dos nossos produtores de semente, né, que são aqueles produtores que produzem semente para nós, eles já são certificados ABR ou possuem o selo do BCI. Então, para ser produtor de semente hoje, ele precisa fazer parte do BCI ou ter o selo ABR. Então, essa é uma exigência que nós já temos como empresa. Então, começamos, já vamos falar desde o início da produção de semente, a gente já começa ali respeitando todas as questões que envolvem o ESG. E, claro, quando a gente vai para dentro de casa, também a gente tem toda a rastreabilidade dos nossos processos, né, sistema de gestão de qualidade, ISO, também temos algumas ISO dentro do nosso processo, para assegurar a entrega de um produto dentro das normas exigidas hoje pelo mercado. É bom de ver que desde antes do plantio aí, realmente já tem essas preocupações e as práticas aí voltadas para essa eficiência e melhorias e preservação aí do ambiente. E um outro ponto também muito em pauta e em demanda aí do mercado, a questão da rastreabilidade. Arley, você até citou, a gente falou aqui da integração da cadeia, então queria que você comentasse aqui também como que é o trabalho hoje da parte de insumos e de sementes para atender essas exigências de rastreabilidade, pensando já até na cadeia têxtil, né, que vai além ali da produção. Existe algum trabalho aí voltado para isso? Como que está? Bernardo, hoje ainda não temos essa demanda ainda implícita no nosso negócio, mas não está difícil da gente realizar, porque, como eu falei, a gente já tem mapeado desde o processo inicial da produção de semente, da industrialização e para quem a gente está comercializando, né? Então, tudo isso, obviamente, hoje você consegue rastrear. E não só rastrear, mas você consegue quantificar ou monitorar como isso foi produzido. Certo. Seja ele no ambiente de campo ou seja ele dentro do ambiente industrial de processamento, industrialização da semente e depois a comercialização. Então, como eu falei, ainda não há uma exigência tão clara para nós quanto a isso, mas nós estamos muito próximos, caso isso seja uma necessidade, de atender e aí até ajudar ainda mais a cadeia como um todo, dar essa transparência ao nosso consumidor, porque aqui eu sei que você está falando do nosso consumidor final lá, né? É o cara que está usando a nossa roupa lá na... Exato, porque tem essa rastreabilidade, ela vem aí desde da produção, da fazenda, e então, pelo que você está falando, tecnicamente é possível, né? Ainda não existe a demanda tão a fundo assim, voltando aí no elo da cadeia antes do plantio, mas tecnicamente seria possível até também identificar ali a origem da semente, todas essas informações, né? Positivo. Até uma das conversas que a gente teve com a Brapa, né, e o Sou de Algodão, a qual a gente também é parceiro no movimento, eles têm um projeto que pode ser que no futuro, lá na etiqueta, no código de barra, lá a gente consegue ter a rastreabilidade
de qual variedade o produtor utilizou, né? De onde Legal. veio. Então, se ele tem da variedade, ele vai saber de onde veio também a origem, de onde foi produzida essa semente. Então, a gente volta em vários outros elos da cadeia para entender da origem desse produto. Muito bom. Ótimo. Seria muito bom se isso aí acontecesse para ter realmente essa visão ali mais ampla ainda do que já existe hoje, né? É, é. E, Varley, uma situação que você comentou ali, que eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, é desse modelo de negócio que vocês, né, e outros produtores de sementes aí também têm, que é ter o vínculo com produtores que vão reproduzir as sementes, né? Então, como que é feito isso? Como que é esse trabalho aí junto a alguns produtores que fazem isso aí com vocês? Exato. Então, o que acontece? A gente seleciona alguns produtores, nós temos aí hoje em torno de 10 produtores que são, como a gente chama de multiplicadores de semente. Então, depois de selecionar o produtor, selecionar a área que ele vai utilizar as variedades, essa é uma etapa. A gente dedica ou envia um material exclusivo para eles, com categoria de semente adequada para a produção de semente. Aí existe todo um processo de acompanhamento da lavoura junto com a equipe técnica do produtor, porque a condução da lavoura ela é realizada pelo próprio produtor, mas com acompanhamento e supervisão dos nossos técnicos. Imagino que vocês devam ter que ter um controle bem próximo ali junto ao produtor nessa multiplicação aí. Exato, porque engloba várias coisas. A gente não pode ter contaminante, né? Você tem que ter segregação de lote, você tem que ter barreira física, tem uma série de coisas que engloba aí a prática de produção de semente, visando você obter um produto no final com qualidade alta em termos não só de germinação e vigor, mas de pureza de trait, de sanidade e uma série de coisas. Então, a nossa equipe acaba acompanhando, né, todo o processo, que não só aí do campo, da produção, né, mas a colheita, beneficiamento, o descaroçamento e depois o transporte e depois também o deslentamento lá junto ao nosso outro fornecedor, que a gente já tem uma parceria de longa data, que junto com eles a gente faz aí todo o processo de deslentamento e tratamento de semente. Tá ótimo. E eu imagino que esses produtores aí, que são bem selecionados, eles estão distribuídos aí em diferentes regiões, correto, Varley? Até para preservar ali as características de diferentes áreas e tudo, como que é essa distribuição geográfica aí? A gente distribui a produção hoje entre os 3 estados aí, Bahia, Goiás e Mato Grosso, como uma estratégia de mitigação de risco. Certo. Então, isso nos dá uma segurança de fornecimento das variedades, das diferentes variedades, em qualidade e quantidade. Então, aquela história, você não pode colocar os ovos em uma cesta só, né? Então, você tem que diversificar o seu risco. Então, isso a gente tem parceiros na Bahia, no Goiás e no Mato Grosso. Claro que no Mato Grosso, o maior percentual, não só pela questão da área, né, que também é tão representativa, mas também porque onde está o nosso hoje, a nossa indústria de deslentamento de semente. Perfeito. Vale, agora mudando um pouco, no início aí da conversa, você citou ali, dentre os produtos da BASF, questão de tecnologia, de digital e tudo. Como que está sendo preparado, ou até nesse momento já é feito, o uso de tecnologia, de inteligência artificial, digitalização e outras inovações aí dentro do mercado de insumos e mais especificamente de sementes? Cara, avançando e muito, né? Essa é uma prática que ela chegou para ficar e, de fato, ela só tende a avançar. Nós já utilizamos sim, Bernardo, né? Então, vamos falar do nosso processo de desenvolvimento de variedades. Então, hoje a gente já tem um programa que ele sugere, baseado, obviamente, nos inputs que a gente fornece ao sistema, em termos de qualidade, de produtividade, região, clima, essas coisas, ele sugere quais linhagens o melhorista deve selecionar para cruzar, para obter uma variedade com aquelas características. Entendi. Então, já tem hoje programas com essa inteligência. Ótimo.
A gente já utiliza, por exemplo, drones também para identificar performance dos nossos ensaios, para avaliar a planta, avaliar o desenvolvimento das plantas, e essas informações, elas são, obviamente, correlacionadas depois com o resultado final, e aí ele vai gerando resultados ou inputs que vai ajudar o melhorista a tomar uma melhor decisão. Então, é a máquina ajudando o homem a tomar uma decisão de forma mais assertiva e racional. E eu acho que um outro exemplo também que eu trago aqui, já de uma forma bastante prática e comercial, é o que envolve, por exemplo, a área digital, hoje muito amplamente já utilizada, por exemplo, para manejo de plantas daninhas, para plantio em taxa variável, né? Hoje, dentro da base, nós temos a nossa área de digital, né, e a nossa plataforma do Charvio, que ela oferece hoje ao produtor a possibilidade dele fazer um plantio em taxa variável, seja de soja, milho ou algodão. E o que é isso? O sistema ele gera um mapa com histórico aí de mais de 7 anos, e com essa leitura ele sugere, baseado no perfil das variedades, a quantidade de semente que você deve jogar por metro, né, objetivando o número de plantas finais, ideais para otimizar o potencial produtivo da área. Isso aí vocês oferecem para o produtor, mostram para ele como uma sugestão, é isso? Exatamente. Hoje já está disponível, né, já tem alguns anos que a gente está comercializando essa ferramenta, e o produtor que faz uso disso, ele consegue otimizar o seu plantio e, consequentemente, otimizar o seu potencial produtivo. Então, você observa ganhos significativos em produtividade e até na própria gestão de insumos, né? Você está consumindo uma quantidade de semente de forma mais adequada para aquela realidade sua. Então, essa é uma prática hoje já usual que a inteligência artificial trouxe, né, para o agro e para o nosso produtor brasileiro. Então, esse é um dos exemplos que eu poderia dividir aqui com você. E você comentou aí duas situações diferentes, né? O uso de tecnologia e inteligência na parte de pesquisa, vamos falar assim, internamente aí, e uma outra frente voltada para os clientes, para os produtores, oferecendo ferramentas aí que vão trazer mais eficiência e, na última linha lá, um melhor resultado para o produtor, uma melhor safra, né? Vamos falar. Exatamente. A ideia é levar soluções para otimizar a produtividade, né? A gente comentou aqui dos altos índices produtivos que o algodão alcançou, né? Até, não sei se nós falamos aqui, senão vamos falar de novo, né? Mas nos últimos 25 anos, nós saímos de, sei lá, 900 quilos por hectare de fibra para 1.800, quase 2.000 quilos. Quase 2.000, exatamente, mais que dobrou. Então, mais do que dobrou. Então, e para onde vai isso? A nossa expectativa é que ainda há espaço para aumento. Só que há um espaço para aumento para a gente ser mais efetivo em todas as áreas. O que a gente precisa é tornar cada vez mais comum essas áreas que a gente fala de 180 arrobas de fibra por hectare em maior escala dentro da fazenda do produtor e não ser apenas em um talhão. Então, a efetividade, ela é o nome do jogo. Nós vamos aumentar a nossa produtividade sendo mais efetivo talhão por talhão. Esse é o grande desafio ou oportunidade que eu enxergo para o produtor quando a gente fala em otimizar a produtividade. Sim, produzir mais na mesma área, né? Isso aí realmente Exatamente. É ótimo. E Varley, falando aí sobre tendências, tecnologia, o que você enxerga aí dentro do seu mercado como maior desafio, maior oportunidade, questão aí dos cultivares, aí dentro do mercado de algodão do Brasil para os próximos 5, 10 anos? Bernardo, é uma pergunta bastante, parece simples, mas não é, né? Eu acho que são muitos desafios, mas eu acho que tem um desafio que a gente sempre persegue aqui, que é tentar desenvolver variedades cada vez melhores, né? Parece clichê falar isso, mas não é, né? O nosso objetivo é trazer variedades mais produtivas com qualidade de fibra. E produtiva, quando a gente fala aqui, é fibra por hectare, né? Que é isso que importa para o produtor.
Hoje em dia você tem variedades com perfil de rendimento de fibra bastante diferente. Você tem desde 38 a 44, 45 de rendimento de fibra. Então, nós não podemos falar em produção de algodão por caroço. Nós temos que falar agora produção de fibra por hectare, porque Sim. isso muda o jogo, né? Dependendo do perfil da variedade, muda o jogo. Então, quando a gente fala em maior produtividade, é fibra por hectare, com qualidade, né? A gente sabe do desafio do mercado, que vai ser cada vez mais exigente, né? Há pouco tempo a gente está falando do algodão padrão 35, que virou 36, e daqui a pouco vai ser 37, né? Então, assim, o mercado vai exigindo e nós vamos ter que acompanhar isso. Então, o nosso direcional aqui, e aí lembra que a gente falou aqui, né? Nós estamos falando de 8 a 10 anos para lançar uma variedade. Então, tudo isso tem que estar guiando os nossos melhoristas agora, para que lá na frente a gente tenha produto que atenda essa necessidade do mercado. E eu tenho certeza que essa preocupação que tem hoje aí, pensando nos próximos 5, 10 anos, nós vamos ver isso acontecer, vamos ver isso ser colhido, da mesma forma que a gente está vendo agora o trabalho que foi feito. Aí a gente falou, né, de 20, 10 anos atrás, é o resultado que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos com a cotonicultura brasileira. Então, manter os investimentos em qualidade, em eficiência, em produtividade, tudo que a gente comentou aqui, só vai continuar trazendo benefícios e melhorias aí para o algodão brasileiro, né? Exato. Eu acho que a gente fecha bem aqui a conversa, Varley, o bate-papo aí sobre essa questão dos insumos, sementes, variedades, tecnologia, que foi tudo muito bem explicado aí por você. E para a gente já ir caminhando aqui para a reta final, a gente tem as duas perguntas aqui tradicionais no final. Olha aí. E que aí eu vou já para a primeira aqui, pedir para você responder com uma palavra aí de bate-pronto. O algodão para você é? Identidade. Identidade. Bom, eu acho que... Bom, não é uma palavra só, né? Não é para explicar, né? Não, mas você respondeu, mas agora pode comentar sobre a resposta. Vamos cara, lá. como eu falei no início, né? Eu acho que foi uma cultura que eu me identifiquei demais. Então, esses longos trabalhos aí dentro do cultivo foram muito gratificantes. Aprendi muito, fiz boas amizades, cresci como pessoa, como profissional. Então, eu me identifico muito com esse cultivo. Então, acho que identidade é a palavra aí. Muito bom. E por último aqui, pedir para você deixar para os nossos ouvintes aí uma sugestão de conteúdo, né? Ligado aí direto ou indiretamente ao algodão, livro, filme, algum outro podcast. O que você tem para deixar aí para a gente? Cara, bom, aí tem muitas coisas boas de algodão, né? Como você bem falou, até filme, tem uns filmes legais aí também. Não adianta de algodão que envolve algodão e tal. Mas eu gostaria de deixar aí como a indicação o Empire of Cotton, né? O Império do Algodão, que conta bastante sobre a história do algodão, né? Conecta com a expansão industrial, fala do capitalismo da época, enfim, fala da importância, né, para a sociedade até os dias atuais, não só daquela época, mas para agora. Então, fica a dica aí, Império do Algodão. Varley, eu já li esse livro também e eu falo que ele é a Bíblia do algodão. Você já leu, é coisa boa. Porque ele conta no detalhe, desde os tempos aí antes de Cristo e até a Era Moderna. E a gente vê principalmente ali na época da Revolução Industrial e também a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né, que foram épocas muito marcantes aí na história da humanidade, como que o algodão ele foi peça-chave aí em vários momentos, né, e como nesses dois aí que eu citei agora. Então, é um livro até pesado, né, grande e tudo, mas realmente é uma aula ali sobre a história do algodão, vale muito a pena. Nada que umas horas de voo. Nosso aqui sua recomendação, viu? Boa, isso é bom, que bom saber que você já leu. Umas boas horas de voo, você vai lendo ele aí, e quando você vê, já foi. Para quem viaja muito aí, igual a gente, sempre é bom ter um livro aí na mochila. Exatamente. Varley, então, te agradecer mais uma vez e é muito interessante e gratificante ver
como que a nossa cadeia do algodão ela tem essa integração, né? Então, vocês aí com o produtor, falando aí de que tem que escutar também até a indústria, né, para pensar o que vocês podem oferecer, parte de pesquisa. Então, hoje a gente teve a oportunidade aqui de aprender muito sobre esse momento aí anterior ao plantio. Eu, pessoalmente, aprendi aqui várias coisas aí com as suas respostas hoje, então, te agradecer aí pela participação e contribuição, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade e, como você falou, nós somos apaixonados por algodão, então falar de algodão para o seu público aí sempre é um prazer e agradeço pela oportunidade. Foi muito bom aqui interagir com você. Tá ótimo, Ale. E a gente, né, sempre encontrando aí nos eventos, aí nas rodas, aí, encontros de algodão, já há muitos anos aí que nos conhecemos, então um prazer te receber aqui. Então, para os nossos ouvintes aí, muito obrigado por nos escutar até agora. Encaminhe aí se gostou para os amigos, colegas de trabalho e até uma próxima. Grande abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.